Organizando a pesquisa. Essa vai ser a nova série aqui do canal, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que eu organizo as minhas pesquisas. Para quem não me conhece, sou a Esti, ou também, né, conhecido como Pedro, no meu dia a dia. Sou pesquisador na área da comunicação, tenho doutorado em mídia e cotidiano. E assim, hoje eu vou explicar para vocês o que geralmente eu faço para me organizar. Eh, um canal que me ajudou muito no Instagram foi o De Leve na Tese, não sei se ainda estão ativas, mas, nesse usuário, né, eu peguei uma organização que as criadoras tinham feito e eu fiz uma adaptação para minha realidade enquanto pesquisador na área da comunicação, tá. Para início de conversa, fazer pesquisa exige método, né, isso a gente já vem falando, né, em outros vídeos, só que além de método exige organização, você tem que organizar suas ideias. Então assim, eu tenho uma ideia de artigo, você geralmente se organiza nesse artigo? Eu me organizo. E eu me organizo porque eu prefiro, eh, ter as ideias bem adensadas antes de tomar uma decisão que pode ser até equivocada. Então, prefiro respirar, sentar e aplicar essa divisão que eu aprendi para aquilo que eu estou estudando. E aí eu vou dar aqui a dica inicial para vocês, para vocês se organizarem desse jeito, porque eu acho que vocês vão ser muito bem-sucedidas. Que eu faço? Eu pego lá, né, a pesquisa e eu vou destrinchando em certas caixinhas. São elas: o tema, o problema da pesquisa, a hipótese, os objetivos e a justificativa, e se eu tiver os resultados. Porque o que acontece? Geralmente tem pesquisas e pesquisas, algumas a gente já vai ter o resultado, outras não. E eu vou explicar isso tudo direitinho para vocês. Só que antes, vou pedir para vocês já deixarem um like aqui no canal, também se inscreverem, compartilharem o vídeo com pessoas queridas, né, eu estou gostando muito, assim, da repercussão de alguns vídeos. A última série fez bastante sucesso no TikTok, eu estou muito feliz. Aqui no YouTube também gerou um certo burburinho, então eu fiquei bem feliz também. E eu falei assim: "Vou retomar os vídeos de pesquisa, porque eu acho que tem que dar um tchanzinho aí, tem que dar uma recuperada nesse assunto". E aí eu vou dividir aqui para vocês, né, melhor, esmiuçar melhor o que eu quero dizer com cada uma dessas divisões, porque eu acho importante a gente sempre, quando pegar os nossos objetos de pesquisa ou pegar os interlocutores e interlocutoras, né, com quem a gente está conversando, que são os sujeitos, né, da pesquisa, a gente organizar isso, porque senão fica muito solto. E nessa organização, isso ajuda até a criar a introdução do seu artigo, a organizar ali também, sei lá, seu resumo expandido. Muitas das vezes, quando eu faço essa organização, eu consigo visualizar muito melhor tudo, muito, muito mesmo. Então, assim, primeira coisa o que que é o tema? O tema nada mais é do que um assunto específico que vai ser abordado lá dentro do seu artigo, dentro da sua pesquisa que você está escrevendo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, sei lá, vou pegar aqui. Eu quero entender o racismo no Big Brother Brasil nas últimas 10 edições. Então, racismo no Big Brother Brasil vai ser o seu tema, né? Lá está seu tema. Show, show. Então, o que que isso vai suscitar, né? O que que isso vai estar suscitando discussão? Vamos ampliar um pouco mais esse tema. Vou querer abordar como se dão
os aspectos de reprodução do racismo dentro do ecossistema mediático, do Big Brother Brasil. Aí você vai pegar o quê? Você está querendo compreender o programa? E a pro e a edição do programa que vai ao vivo na televisão aberta, você está querendo pegar cortes que são do pay-per-view? Você quer ver a repercussão na internet? Isso tudo você vai precisar já saber de antemão, que já faz parte do seu tema. Porque uma coisa, por exemplo, vou continuar com esse exemplo do BBB. Uma coisa é você querer, por exemplo, analisar os cortes que são, reproduzidos no TikTok ou no X, ou no YouTube, ou analisar a repercussão de um determinado assunto que está atrelado à questão racial, né, que vai falar sobre a reprodução do racismo nesse programa de televisão específico, que aí já é uma outra coisa. Aí, por exemplo, você pode analisar a repercussão nos canais de fofoca no YouTube. Isso já é um outro tema. É o mesmo assunto, tá? Mas a temática vai dando um certo contorno. E assim, eu gosto de sempre definir temas já com um certo recorte, para facilitar na hora de trazer um problema de pesquisa, trazer uma hipótese, trazer os objetivos e a justificativa. Vocês perceberam que eu não falei da metodologia. Na metodologia, geralmente, eu vejo a partir do que o meu objeto de pesquisa ou os sujeitos da pesquisa me dizem, sabe? Me dizem. Prefiro assim porque eu consigo ter um outro olhar, porque a metodologia geralmente eu deixo realmente para o final desse processo todo. Eu prefiro me concentrar nessa organização, que aí eu penso em como que eu vou tratar os dados em um outro momento, tá? Daí chega o momento de definir o problema. O problema da pesquisa nada mais é do que a questão, o desafio que você vai buscar resolver com essa pesquisa, né? Geralmente é uma pergunta, eu adoro fazer problemas de pesquisa com pergunta. E eu posso, por exemplo, fazer a seguinte reflexão: por que nos últimos 5 programas, do Big Brother Brasil, a questão racial foi levantada como um tópico importante e houve reprodução de formas racistas ao longo da edição? Essa é uma pergunta, é uma pergunta pertinente. Isso pode se desdobrar em muitas questões, correto? Ou, por que participantes, negros do Big Brother não tiveram tanta repercussão quanto pessoas brancas? Essas que são todas hipóteses não, desculpa, problemas que eu vão suscitando. São simples, sim, são perguntas simples, mas às vezes até pergunta muito simples, ela serve para fazer um bom problema de pesquisa, sabe? E aí chega na hipótese. A hipótese é uma suposição testável e ela tem uma variável. Então, por exemplo, eh, e quando a gente fala variável, que vai muito nessa coisa de exatas, né, mas até mesmo na ciência social a gente também tem as variáveis. Eh, Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é pegar um conceito ou uma categoria e trabalhar ela, né, para estar me apoiando na hipótese. Por exemplo, eu posso pegar a questão de como o racismo ele aparece no Brasil de forma muito silenciosa, entre aspas. Porque para nós que somos pessoas negras é muito óbvio, isso é muito óbvio. Agora, as pessoas, brancas, elas geralmente interpretam como algo mais silencioso, né. O racismo à brasileira que falam, né. E aí eu divido, depois de ter a hipótese e ter o meu problema de pesquisa, eu vou para os objetivos. Geralmente tem um objetivo geral, que é muito parecido com o tema às vezes, mas não é o tema, porque o objetivo sempre é uma meta. E quando a gente fala meta, a gente tem que lembrar de que verbos no infinitivo. Então, por exemplo, eu vou ter como meta principal essa análise, então você analisar, sim, analisar como no BBB o racismo
A Brasileira reproduzido constantemente nas últimas edições do programa. Essa é a minha meta principal, né, meu objetivo geral, é chamado, né, objetivo geral. E você tem os específicos. Geralmente eu falo assim, objetivo específico, principalmente na minha área, e é algo que eu fico tentando sempre reproduzir. Tem vezes que eu consigo, tem vezes que não. Eu brinco que cada subseção tem que ser um objetivo específico. Então, assim, eu falei das 5 edições, né, um deles vai ser analisar 5 edições, explicar o que é o racismo à brasileira, entender a relação do racismo à brasileira com o BBB. Podem ser as 3 subseções que eu vou estar trabalhando, né. E, assim, a estrutura, então, de um objetivo é verbos de ação mais o detalhamento. Então, analisar, investigar, detalhar, debater, dimensionar, tudo que tiver relacionado a um verbo de ação, mais o detalhamento se torna objetivo, tá? Por fim, tem as justificativas. As justificativas geralmente são muito diminuídas na sua importância, sendo que é uma chave importantíssima nos estudos contemporâneos, que é você entender a relevância da sua pesquisa para os outros, né, entender não, mas você mostrar a relevância da pesquisa para os outros. Então, assim, eu geralmente tenho uma estrutura muito fácil de trazer, assim, as justificativas. No caso aqui do nosso da nossa questão do BBB. Eu posso trazer a minha motivação, aí eu posso falar que sou um pesquisador negro, que isso interfere no meu dia a dia, e nã isso é importante sim para pesquisa, porque toda pesquisa tem viés, tá, gente. Esse papo que pesquisador é isento não é verdade não. Pesquisa é feita de método, e aí a gente vai até falar sobre isso posteriormente. E você pode ali trazer alguns tipos de justificativa. Você pode trazer justificativa social, que esse é um tema relevante a ser discutido. Aí, geralmente, quando eu pego a questão social, eu pego alguns autores e autoras que vão estar lá, conversando com o meu ponto de vista. Posso falar também da relevância política, entender a necessidade de alterar, né, a sociedade contemporânea e tá e tudo mais. Entender também as relações de mercado, entender que, por exemplo, a Globo está se posicionando cada vez mais em prol de pessoas negras, no sentido de buscar maior representatividade, e que isso é algo almejado dentro dos regimes contemporâneos de mercado, e por aí vai. Eu posso utilizar várias justificativas, desde que faça sentido, obviamente, né, porque eu tenho que explicar essa relevância da pesquisa. E aí, só para não deixar a metodologia de lado, que eu não vou explicar isso no próximo vídeo, vai ser em outro momento, a metodologia geralmente depois que eu faço eu amarro isso, eu parto pra metodologia, né. Só que antes disso a gente tem um outro ponto, que é o que? A revisão de literatura, né, que é o chamado da revisão de literatura, levantamento bibliográfico, que é o próximo vídeo. Então a gente se vê numa próxima, tá bom? Muito obrigado por quem ficou até o final. Por favor, não deixem de dar o like e se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.